Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar sequência então ao nosso estudo de física. Hoje nós vamos trabalhar mapeamento do campo elétrico. Fascículo 8, setor A, aulas 43 e 44. Mapeamento do campo elétrico. Enem, fenômenos elétricos e magnéticos. Nestas aulas, 1. Linhas de campo, linhas de força. Observem que aqui no centro é uma carga fixa positiva e observem que aqui no centro é uma carga fixa negativa. Linhas de força ao redor de uma carga fixa positiva. Linhas de força ao redor de uma carga fixa negativa. As linhas de força são linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto considerado. O sentido das linhas de força é o mesmo sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do campo. De maneira qualitativa, quanto maior a proximidade das linhas de força, mais intenso é o campo elétrico na região. Carga positiva, carga negativa, a atração. Carga positiva, a repulsão. Linhas de força ao redor de duas cargas fixas de sinais opostos. Linhas de força ao redor de duas cargas fixas positivas. 2. Superfícies equipotenciais. Características. Número 1. Uma superfície equipotencial é o conjunto de pontos de um campo elétrico que possui o mesmo potencial elétrico. Número 2. Na análise de potenciais elétricos, em um plano, a superfície equipotencial é representada por uma linha. Então, neste caso, potencial elétrico de A é maior que o potencial elétrico de B. Então, o potencial elétrico de A está mais próximo da carga fixa positiva e o potencial elétrico de B está mais longe da carga fixa positiva. Linhas de força e superfícies equipotenciais ao redor de uma carga fixa positiva. Equi significa igual, então potências iguais, superfícies de potências iguais. Potencial de A menor que potencial de B. Então veja bem, quando a carga fixa é negativa, o potencial de A é menor do que o potencial de B, ou seja, ele está mais atraído pela carga fixa negativa do que o potencial elétrico de B. Linhas de força e superfícies equipotenciais ao redor de uma carga fixa negativa. Apesar de as figuras acima representarem casos particulares, pode-se concluir propriedades gerais que relacionam as linhas de força e superfícies equipotenciais. Número 1. As linhas de força são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Nós podemos verificar aqui que há perpendicularismo, que há ângulo de 90 graus. 2. Ao longo de uma linha de força, seu sentido é dos pontos de maior potencial elétrico para os pontos que possuem menor potencial elétrico. 3. Em um movimento espontâneo, cargas positivas se deslocam para regiões de menor potencial elétrico e cargas negativas se deslocam para regiões de maior potencial elétrico. Em classe, a topografia é uma técnica que permite descrever a geografia de uma região. Por exemplo, a forma de seu relevo e seus acidentes geográficos. Uma das representações utilizadas pela topografia é conhecida como curvas de nível. Nesse tipo de representação, as curvas de nível são linhas que ligam pontos que possuem a mesma altitude, como ilustrado na figura 1. A ideia de representar pontos que possuem propriedades comuns em uma linha não é uma exclusividade da topografia e ocorre em diversos outros contextos. Pode-se representar, por exemplo, um conjunto de pontos com propriedades comuns em um campo elétrico. Essa representação é conhecida como superfícies equipotenciais, sendo algumas delas representadas na figura 2. Então aqui nós temos a representação das curvas de nível de uma montanha. Aqui nós vemos a montanha, uma vista da sua lateral, e aqui nós temos uma vista de cima para baixo. Então aqui eu tenho o nível maior, que é o nível de 300 metros, depois 200 metros e 100 metros. Figura 1, representação das curvas de nível de uma montanha. Figura 2, representação das superfícies equipotenciais de um campo elétrico. Então eu tenho aqui o A e eu tenho o B. Letra A, identifica a propriedade comum a todos os pontos pertencentes a uma mesma superfície equipotencial de um campo elétrico. Escrevam aí então. A propriedade comum que pertence a todos os pontos de uma mesma superfície equipotencial é o potencial elétrico. B. Identifique uma relação entre uma curva de nível de um mapa topográfico e uma superfície equipotencial de um campo elétrico. Pessoal, escrevam aí.
As curvas de nível, por representarem pontos de mesma altitude, também representam pontos que possuem a mesma energia potencial gravitacional. No caso das superfícies equipotenciais, são representados pontos que possuem o mesmo potencial elétrico. Caso se considere uma carga de prova nesses pontos, eles também possuem a mesma energia potencial elétrica. Assim, as curvas de nível e as de superfície equipotenciais elétricas representam o conjunto de pontos que têm a mesma energia potencial. Letra C. Na figura 1, os números associados a algumas linhas representam a altitude, em metros, desses pontos em relação ao nível do mar. Determina a energia potencial gravitacional transformada caso um corpo se desloque entre os pontos A e B de uma mesma curva de nível, como indicado na figura. Caríssimos discentes, considerando um corpo de massa m, a energia potencial gravitacional transformada corresponde ao trabalho da força-peso. Então, nós vamos calcular usando o teorema da energia potencial. Vamos lá? Trabalho de A para B da força-peso é igual a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Vocês lembram a fórmula da energia potencial? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a prova diz que é um corpo que se desloca de A para B, certo? Então, o trabalho de A para B da força-peso vai ser massa vezes gravidade vezes altura menos massa vezes gravidade vezes altura. Vamos colocar a altura do ponto A e a altura do ponto B. Então a gente pode ver lá na figura 1, como os pontos A e B, eles estão na mesma curva de nível. Então a altura de A é igual à altura de B. Certo? A altura de A é igual à altura de B. Então, se a altura de A é igual à altura de B, eu posso dizer o seguinte, que mesmo que houve aquele deslocamento, não houve trabalho devido à energia potencial. A massa é a mesma, a gravidade é a mesma e a altura é a mesma. Então, trabalho de A para B da força-peso é zero. Não há trabalho, mesmo tendo deslocamento. Letra D. Na figura 2, os números associados a algumas linhas representam o potencial elétrico em kV desses pontos. Determina a energia potencial elétrica transformada caso uma carga de μcoulomb se desloque entre os pontos A e B e caso essa mesma carga se desloque entre os pontos C e D. A energia elétrica transformada quando uma carga de 2 μcoulomb se desloca entre dois pontos A e B corresponde ao trabalho da força elétrica. Pode também ser calculada pelo teorema de energia potencial. Vamos lá? Trabalho do ponto A para o ponto B da força elétrica é igual à energia potencial de A menos a energia potencial de B, que é igual à carga de prova vezes diferencial elétrico de A menos diferencial elétrico de B. Bom, o trabalho da força elétrica de A para B é igual a carga é 2 vezes 10 a menos 3. O potencial elétrico de A é zero e o de B é menos 1000. Bom, o trabalho da força elétrica de A para B é igual a 2 vezes 10 a menos 3 vezes menos mais 10 ao cubo. Concordam comigo? Então, eu posso considerar que 2 vezes 10 a 0, que é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2 joules. Bom, então nós fizemos do ponto A para B, agora vamos fazer do ponto C para D. Trabalho da força elétrica do ponto C para D é igual à energia potencial de C menos a energia potencial de D, que é igual a carga vezes diferencial elétrico de C menos diferencial elétrico de D. Trabalho de C para D da força elétrica é igual a carga 2 vezes 10 a menos 3
vezes potencial elétrico de C será 1000 e o de D também é 1000. Então o trabalho da força elétrica de C para D é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1000. Menos 1000, 0. Qualquer coisa vezes 0, 0 joules. Caiu na Unifesp. A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas A e B. A, B. Assinale a alternativa que apresenta as indicações corretas para as convenções gráficas que ainda não estão apresentadas nessa figura, círculos A e B, e para explicar as que já estão apresentadas, linhas cheias e tracejadas. Alternativa A, carga da partícula A positiva, carga da partícula B positiva, linhas cheias com setas, linhas de força, linha tracejada, superfície equipotencial. Alternativa B, carga da partícula A positiva, carga da partícula B negativa, linhas cheias com setas, superfície equipotencial, linhas tracejadas, linhas de força. Alternativa C, carga da partícula A negativa, carga da partícula B negativa, linhas cheias com setas, linhas de força, linhas tracejadas, superfície equipotencial. Alternativa D, carga da partícula A negativa, carga da partícula B positiva, linhas cheias com setas, superfície equipotencial, linhas tracejadas, linhas de força. Alternativa E, carga da partícula A positiva, carga da partícula B negativa, linhas cheias com seta, linha de força, linhas tracejadas, superfície equipotencial. Pessoal, analisem, respondam, vamos colocar o tempo, depois a gente discute. Pessoal, quem marcou a letra E está correta. As linhas de força de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme têm o mesmo sentido de afastamento em relação à carga positiva e se aproximam da carga negativa. Portanto, a carga de A tem que ser positiva e a carga de B negativa. E as linhas de força possuem orientação, logo são as linhas cheias. E as linhas pontilhadas representam as superfícies equipotenciais. Caiu na UEL, Paraná. Considere o campo elétrico gerado por uma carga elétrica pontiforme, Qzinho positivo 1, localizada no centro de um ciclo de raio R. Uma outra carga elétrica pontiforme, Qzinho 2, é levada da posição A para B, de B para C, de C para D e finalmente de D para A, conforme mostra a figura a seguir. Sobre isso, considere as afirmativas. 1. O trabalho é menor na trajetória BC que na trajetória DA. 2. O trabalho na trajetória B é positivo se a carga Q2 for positiva. 3. O trabalho na trajetória B é igual ao trabalho na trajetória BC mais CD mais DA. 4. O trabalho na trajetória B mais BC mais CD mais DA é nulo. Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. B. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. C. Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. D. Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. E. Apenas as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. Então vocês tentem resolver. Daqui a pouquinho nós vamos colocar o reloginho, depois a gente discute. Quem marcou a alternativa E está correta. Como os pontos A, B, C, D encontram-se em uma circunferência, eles estão a uma mesma distância da carga fixa e, consequentemente, estão a uma mesma superfície equipotencial. Portanto, o trabalho realizado por essa força elétrica, quando uma carga de prova se desloca entre os pontos, é nulo. Caiu na Unesp. A figura é a intersecção de um plano com centro C de um condutor esférico e com 3 superfícies equipotenciais ao redor desse condutor. Uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb é levada do ponto M ao ponto N. O trabalho realizado para deslocar essa carga foi de A. 3,2 vezes 10 a menos 20 joule. B. 16 vezes 10 a menos 19 joule. C. 8 vezes 10 a menos 19 joule.
D. 4 vezes 10 a menos 19 joule. E. 3,2 vezes 10 a menos 18 joule. Vamos colocar um tempo para vocês fazerem, depois a gente coloca o reloginho e discute. Vamos resolver então o exercício 4. Lá no exercício 4, nós vamos ter que calcular o trabalho do ponto M ao ponto N. São cargas, né? Então nós vamos trabalhar com a seguinte forma. Trabalho do ponto N para o ponto N da força elétrica é igual a carga vezes a diferença entre os potenciais elétricos de M menos o potencial elétrico de N. Bom, o trabalho da força elétrica de M para N é igual. O valor da carga é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A carga em VM é 5 volts. Em VN, 10 volts. Aí você tem que olhar no desenho, certo? Trabalho da força elétrica de M para N é igual à força elétrica. 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes menos 5. Então, o trabalho de M para N da força elétrica é igual a 1,6 vezes menos 0,5 vai dar negativo. 1,6 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 8. Para cá. 8,0 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, a gente viu que o trabalho deu negativo. Então a gente vai supor que esse trabalho é o trabalho realizado pela força aplicada pelo operador e considerando que a carga seja de M para N sem variação de energia. Então o que vai acontecer? Trabalho de M para N da força elétrica mais o trabalho de M para N do operador vai dar zero. O trabalho nós encontramos que foi 5 vezes 10 a menos 19. Mais o trabalho de M para N do operador. Essa carga é negativa, ela muda de lado. Ela será positiva. Portanto, alternativa C. Caiu na FUVEST São Paulo. A figura a seguir representa algumas superfícies equipotenciais de um campo eletrostático e os valores das potências correspondentes. Letra A. Copie a figura representando o vetor campo elétrico nos pontos A e B. Então nós vamos representar o vetor campo elétrico. Então nós vamos fazer as curvas, né, de força elétrica e vamos fazer a tangência. Então eu tenho aqui perpendicular o vetor. Ele é perpendicular, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus. Campo elétrico de A. E aqui também perpendicular em B, campo elétrico de B. É só essa representação que ele pede. B. Qual o trabalho realizado pelo campo para levar uma carga de prova Q de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb do ponto A ao ponto B? Vamos resolver então a letra B. Na letra B, ele pede para a gente calcular o trabalho realizado pela carga de 2 vezes 10 a menos 16 coulomb, que sai do ponto A ao ponto B, se desloca de A para B. Então, o trabalho de A para B da força elétrica
é igual a carga vezes potencial elétrico de A menos potencial elétrico de B. Trabalho da força elétrica de A para B. A carga 2 vezes 10 a menos 6 vezes o potencial de A, segundo lá no desenho. O potencial de A lá no desenho é 20 e o de B é negativo 10. Então o trabalho de A para B da força elétrica é igual a 2 vezes 10 a menos 6 2 vezes 10 a menos 6 vezes 20 mais 10. O trabalho da força elétrica de A para B é igual a 2 vezes 10 a menos 6 vezes 30. 60 vezes 10 a menos 6. 60 vezes 10 a menos 6 joules. Ou, colocando a notação ideal, 6 vezes 10 a menos 5 joules, que fica um algarismo de 1 a 9. Aqui não é ideal. Aqui no meio da conta até que vai, mas no final é bom colocar o ideal, a notação ideal. Pessoal, então nós já resolvemos as atividades propostas nessas aulas. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos e os cálculos. Então vocês devem ir até o plural e fazerem as tarefas propostas como mínimas e complementares. Não deixe acumular. Bom estudo!